O marketing, o que ele é? Ele atrai, que é a parte da sedução, conquista, que é a parte do namoro, e no caso do marketing, a parte da venda, e ele mantém, que é a parte da fidelização do cliente. Nossa convidada de hoje é Vivian Keren, esposa do Daniel, mãe do Kevin e da Mariana. Fundadora da Keren Marketing, acumula mais de 15 anos de experiência no varejo e na indústria calçadista. Nascida e criada em São Paulo, percorreu o Brasil treinando vendedores e apoiando grandes redes com estratégias que conectam a indústria ao ponto de venda. Com centenas de campanhas, experiências e materiais exclusivos criados para potencializar conversão, sua missão é transformar desafios em sinergia entre varejo e indústria, sempre gerando valor através do marketing. Se prepare para uma conversa com diversos insights valiosos. E aí o Everton, na época, ele falou assim pra mim: você já provou que você é uma guerreira. Você já provou que você trabalha. A gente sabe que você trabalha. A gente te conhece. Só que você não pode parar de trabalhar por uma doença. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Já vou começar com aquele recado importante. Curte, se inscreva, compartilha, tudo aqui tá sendo feito com muito carinho. Então, reciprocidade do lado daí, a gente conta, beleza? E aí, Lucão? Você falou beleza e me chamou. Nossa Senhora! Beleza? É o que eu mais tenho, meu jovem. Senhora, hein? Beleza e humildade. Ó. Duas coisas. Nossa Salve senhora. de palmas pra mim. Não, esse garoto é prodígio. Meu jovem, a gente tem que agradecer a nossa audiência. Uma audiência qualificada. Só tem gente bonita que assiste a gente, até porque a gente não vê. Então é a coisa mais linda do mundo. Os olhos não vê. O coração não sente. É assim que funciona, né, meu jovem? Queria agradecer você que nos acompanha toda semana e manda os feedbacks positivo e negativo pra gente. Os negativos nos ajudam muito, então não precisa ter vergonha, né, meu jovenzinho? Pode ir mandando. Fala com carinho, né? Porque senão... Ela também, né? Cuidado, Calma. que às vezes vai direto no coração, aí dói um pouco. Até agora eu nunca recebi um que doeu, mas vai com carinho, porque é sempre bom deixar avisado, né, meu jovem? Curte, se inscreva, compartilha. Gostou, curte, não gostou? Curte também. Curte também. Não dói, não tem que pagar. A unha nem crava. Isso Fica aí. tudo de boa, né, meu jovenzinho? E antes da gente iniciar o podcast, nós vamos falar de quem, meu jovem? Falar da nossa mensagem aquela, né? Oh, meu Deus do céu, como é que pode eu esquecer uma coisa tão digna como essa? Vamos junto. Pois é. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Misericórdia. Perdão, meu jovenzinho. Não pode acontecer uma coisa dessa. A nossa MBA sem essa mensagem não é a mesma. Não é a mesma. Agora é. Agora vai ser, meu jovenzinho. Vamos falar do Pablo Picasso. Quem é o cara que transforma seu sonho em realidade, meu jovem? Tá na boca da galera. É o Luizinho da Perfitubos. Meu jovem. Olha lá. É o cara que materializa tudo aquilo que você sonhou. O lojista sonha, ele traz pra realidade, meu jovem. Isso aí, Lucão. Nossa, você manda bem demais. Galera, você que precisa de equipamento para loja, entre em contato com o Luizinho, que ele vai ter tudo lá para te atender. Tudo que for relacionado a equipamento, ele tem. Araras, mesas de valorização, gôndolas, braço para colocar as roupas, camisetas, enfim. Ali, ó, tá vendo aquele expositor de tênis também com espelho, área de perfumaria. Tudo que você quiser para valorizar o seu produto, chamar atenção, aumentar a visibilidade da sua loja e trazer ainda mais retorno, o Luizinho vai cuidar disso para você, né não, Lucão? E se tiver algo que não tá no portfólio do Luizinho, meu jovem? Ele consegue desenvolver ou ele é quadradinho ali? Não, esse aqui é meu catálogo, só faz isso. É, louco, o Luizinho é monstro. Você que quiser algo que ele não tenha dentro do portfólio, apresenta a ideia para ele, que como o Lucão falou no começo, ele vai materializar o seu sonho. Tá maluco? E ele tá atendendo, meu jovem, a galera que tá em expansão desse São Paulo grande de meu Deus. Algumas das lojas, meu jovem. Rede T-Max, It's Fashion, KLK, Viva Modas, Viva Mix, Lojas Paulistanas, Alta Moda, que tá voando, Leandro. Já queria deixar um Leandro, grande abraço pra ele, tá voando. Ou seja, se você ainda não conhece o trabalho do Luizinho, não sabe o que tá perdendo, né, meu jovem? E outra, galera, o diferencial é o plano de pagamento. Ele te ajuda de uma maneira que nem sua mãe faz por você. Isso é verdade mesmo, porque a galera chama ele de mãe. Então, pra você que perdeu o sinal do Waze e não sabia o caminho, agora tá sabendo, né, meu jovem? Entre em contato com o Luizinho da Perfitubos, fala que veio do podcast Correndo Pra Não Morrer Devendo, que tem desconto. Se não tiver...
cobra a gente que a gente puxa a orelha dele. Fala pra galera também, reforma de loja que ele faz. Nossa senhora, meu Galera sofre com isso aí, né? Mão Sofre, de obra, pedreiro que só dá BO. Pintor, gesseiro. Ele tem a equipe dele toda pronta, né? Completa. Entrega a chave da loja na mão dele e fala, Luizinho, eu preciso da loja aberta em 30 dias. Se vira. E eu vou te falar que o bichão E o se bichão vira desenrola. mesmo. Ele consegue, eu não sei como. Ninguém sabe, mas ele faz, né, meu jovenzinho? Exatamente. Entrega aquele material do seu sonho. É o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. É isso aí, galera. Bora! Papel e caneta na mão, que vai começar a nossa aula do MBA do Correndo Pra Não Morrer Devendo com ela, nossa querida Vivian. Que honra. Gratidão, obrigado por Obrigada. estar aqui conosco. Que honra. Que Viva, bom seja tá muito aqui. bem-vindo ao podcast Obrigada. Correndo Pra Não Morrer Devendo. Pra gente é um prazerzaço. Pra mim também. A gente falou de você no nosso episódio 100, né, meu jovem? Exato, Que a gente fez um agradecimento, exatamente. que a gente fechou uma parceria. E você prontamente nos socorreu, né? Em muito das nossas correrias, ali, nossa turbulência. Você com toda a sua equipe lá conseguiu fazer um trabalho formidável e vem fazendo. Ai, que Os legal. clientes falam muito bem de você. Para Que quem bom. também não conhece a Vivi ainda, também não sabe o que tá perdendo, né, meu jovem? Exatamente. Galera, tudo que ela falar aqui, a gente vai comprovar que ela faz. A gente vai assinar embaixo que ela faz pra gente. Então a gente tá muito contente com o trabalho que ela realiza e ela vai explicar um pouco mais no episódio de hoje. Isso aí, obrigada. Que prazer. Eu tava como telespectadora, né? Até um mês atrás? Até um mês atrás, Por aí. Na verdade, a gente se encontrou na feira, né? Foi na E feira. aí eu vi 2 gigantes assim na feira. Eu falei, cara, são eles. Não é possível, Não né? é possível que eles são desse tamanho. Aí eu passando com a minha equipe, fui lá para oi, tudo bem? Foi mesmo. Foi ano passado? Foi no ano passado. Na BF Show? Na BF Show de novembro do ano passado. 2024. Aí Foi eu isso falei, vamos mesmo. fazer uma parceria e tal. A gente acho que já tinha até por indicação de algum cliente, não foi? Que talvez você trabalhava, que falou do da Carmelo. gente. Acho que foi do Carmelo. A gente tinha se falado, não sei se pelo Instagram, WhatsApp, alguma coisa, não tinha No tido Instagram, algum contato? verdade. Eu É. mandei no Instagram um tempo atrás. Foi. Quando vocês entrevistaram um cliente meu, que é o Everton. Sim. Aí eu mandei, eu falei Da assim, It's. me manda o conteúdo dele. Isso, ele é meu cliente. E aí eu mandei, falei, me manda o conteúdo dele e tal, que eu quero fazer um negócio legal aqui. E aí, mas eu fui, mas não pra parceria, eu fui pra pegar Foi. conteúdo, né? Ai, que legal. Aí depois eu fiquei pensando, assistindo. Falei, gente, vamos fazer uma parceria, né? E deu Porque- muito bom, né? A gente ficou super Puxa. feliz e até... Pô, a gente peca com algumas coisas relacionadas às mídias sociais, né? A gente acaba não mexendo tanto, não manjando tanto. E aí, acho que até demorou um pouco e depois a gente até se cobrou. Falou, putz, tinha que ter vindo bem antes, né? Que ela tá fazendo um trabalho mandando super bem. Que legal. Pra galera que tá já um pouco curiosa aí, o que você faz? Explica pro pessoal, Vivian. Bom, eu tenho um escritório de marketing, todo mundo me chama de agência. Eu não gosto de chamar de agência. Por quê? Porque é o seguinte, existe, assim, uma diferença entre como eu faço internamente com a minha equipe e como é uma agência. Hoje, quando você fala agência, ou agência de publicidade, marketing digital, ele tem uma estrutura, uma referência, assim, tem o publicitário, o atendimento, tal. Então, ele tem aquele foco, né? O meu escritório, ele é um escritório de marketing e ele é focado no ramo de calçados. Né? Claro, como o varejo que eu atendo é calçado, confecções e acessórios, aí eu englobo tudo. Mas a minha veia é calçadista. Eu vim do meu coração, a minha veia é totalmente calçadista, né? Então, por que eu chamo de escritório? Porque para a gente entender o porquê que a diferença de uma agência e um escritório, a gente tem que entender o que é marketing, né? E eu acho que no nosso ramo, principalmente, a gente tem muito essa questão de confusões. O que é marketing? O que é redes sociais? Então, quando eu falo em marketing, o que vem na tua cabeça? Propaganda. Propaganda. Visibilidade. Isso. Aham. Redes sociais, Sim. tráfego pago, né? E, na verdade, o marketing, ele não é em si a rede social, nem o tráfego pago. Essas são as ferramentas. Então, assim, o marketing, eu costumo fazer referência dele com uma pessoa solteira. Então, assim, um cara solteiro. Saudade. Olha, o bichão aqui até engoliu, deu aquela engolida, saiu até um barulho. Corta essa Então, o solteiro, o que ele vai fazer para ele casar? Vou falar solteira, vai. Solteira quer Isso, casar mais do que solteira. Solteira, vai. É. O que ela vai fazer? Ela vai seduzir,
ela vai namorar e casar. O marketing, o que que ele é? Ele atrai, que é a parte da sedução, conquista, que é a parte do namoro, e no caso do marketing, a parte da venda, e ele mantém, que é a parte o quê? Da fidelização do cliente. Então, eu costumo fazer essa junção aí, essa referência, que no namoro, a pessoa solteira e a pessoa que não tem marketing é a mesma coisa. Tem que seduzir, namorar e casar. Tem não, tá, gente? Agora a geração acho que não vai fazer mais, mas... Ainda bem que ela mudou falando da solteira, né, meu jovem? Porque casar é bom. Vai morrer queimado. É muito melhor. Não, e eu escutei meu pai falando, é verdade, meu. O homem, quando tá solteiro, ele quer casar. Quando ele tá casado, ele quer morrer. É mais ou menos assim. Gente, eu vou fazer essa pergunta quando chegar em casa. Você tá com vontade de morrer? Cuidado com a resposta. Acho que é melhor não. Esteja preparado. Quem tem que ter cuidado é ele. Sou eu, não. Ela fazia a pergunta, você quer morrer com a faca na mão? Se quiser morrer, vai ser por mim. Eu te mato, é rápido. Ai, gente. Legal. Então, seduz... Então, aí o que acontece? Aí o marketing, o que ele faz? Ele precisa atrair o cliente. Então, vamos falar do varejo. Ele tem que atrair o cliente até o ponto de venda. Aí ele tem que conquistar aquele cliente, vende. Só que aí tem o depois. Ele tem que manter aquele cliente. Fidelizar. Que para mim hoje é a parte mais difícil que existe no varejo. É essa parte de fidelizar. Então, o profissional do marketing, ele não tem que saber mexer no Photoshop, ele não tem que saber fazer uma postagem nas redes sociais, ele não precisa saber disso, é um diferencial dele, né? Faz parte, vai incrementar o currículo dele, mas ele não precisa saber. Ele tem que ser o cara da burocracia, dos números, o cara que vai falar assim, qual é a minha persona? Quem que vai entrar qual é o público que vai entrar aqui na minha loja, né? E aí ele vai falar assim, ok, então como que eu faço para atrair o Lucas para minha loja, para ele comprar esse calçado? Esse é o perfil dele. Né? Do profissional do marketing. Esse é o profissional do marketing. Certo. Então, o marketing, ele é a estratégia, ele é o planejamento. O marketing é isso. Aí, começa a vir os braços do marketing. Ok, então, para eu atrair o Lucas para o ponto de venda, o que eu preciso fazer? Legal, aí ele vai contratar uma agência de publicidade que vai criar campanhas publicitárias, né? Dentro dessas campanhas, aí vem todo o enxoval, os criativos, os vídeos, uma mídia para passar numa TV aberta, numa rádio, vem todas essas ferramentas. Hoje, a grande maioria das agências de publicidade tem marketing digital dentro, né? A maioria tem. Mas as tradicionais, elas já não têm. Elas são focadas mesmo em campanhas, positivação, no trade. Elas são mais... as tradicionais são mais focadas nisso. Aí existem as agências, inúmeras agências de marketing digital. Que elas cuidam das redes sociais, tráfego pago. Que ela é exclusiva do digital. Exclusiva do digital. Hoje, existem inúmeras. Mas essas um pouco mais tradicionais que você falou, que não tem esse braço do marketing digital, não ficaram um pouco para trás, um pouco obsoletas ou não? Porque o movimento que eu vejo, não sei se eu tô certo, você vai falar melhor do que eu, que hoje o principal meio de marketing da maioria das empresas está sendo o digital. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Só que você ter um braço digital sem a publicidade, você não consegue. Entende? Sim. Então, às vezes você tem uma agência de publicidade que não tem o braço digital, porque você sabe que ela é 100% muito focada naquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma agência que ele falou assim, olha, não trago marketing digital aqui dentro, que eu não vou dar conta, eu não entendo. Então, o que eu falo para o meu cliente, olha, você contrata a minha agência aqui para publicidade e eu tenho parceiros no digital que eles vivem para o digital, eles respiram o digital, entende? Então, hoje existem aqueles que uniram e é claro, aí o budget dele vai lá em cima. O cara cobrava 10, vai cobrar 15, vai cobrar 20, né? Agora, se você tem duas, você já vai pagar um budget seu vai para cá, um budget vai para cá. O que eu, por exemplo, eu tenho braço digital dentro do meu escritório por muita necessidade. Muita necessidade mesmo. Porque chegou uma hora que meus clientes falavam, eu quero redes sociais. Então, eu investi, aumentei meu ticket médio, claro, né? E fui estudar. Eu não tive outro meio, fui estudar, né? Agora, existem as tradicionais. Só que, veja assim, agência de publicidade, agência de marketing digital são ferramentas do marketing.
Entende? São ferramentas. Sim. Então, um exemplo. Uma rede me chamou para ser gestora de marketing, diretora de marketing, né? E aí, o que eu vou fazer lá dentro? Eu vou montar toda a minha estratégia, vou ver meu budget, quanto que eu tenho que aumentar em vendas, qual que é meu público-alvo, qual que é o produto. Ele participa desde o início. E aí, eu vou falar, ok, olha, eu preciso de 500 mil por ano para fazer um trabalho bem feito aqui dentro. E aí, como gestora, eu vou falar, olha, eu vou contratar uma agência de publicidade, vou contratar marketing digital, ou eu contrato uma que tem os dois. Aí eu vou, dentro da publicidade, ele vai fazer a campanha, criativo, vídeo, ele vai fazer a sessão de fotos. Então, é todo um enxoval, entende? Um projeto. Envolve muita coisa. Muita coisa. Sim. Aí esse cara vai fazer a gestão das lojas, CRM, né? Que é o relacionamento com o cliente. São várias ferramentas. O profissional de marketing, o que ele faz? Ele faz a gestão de todas as ferramentas. E ele participa. Ele participa do processo de criação da agência de publicidade, do marketing digital, tudo. Ele participa de tudo. Ele tá mais no planejamento do que, de fato, na execução. Quando você fala do marketing digital, um vídeo que a gente vê, já tá na parte de execução de um planejamento que foi criado anteriormente a isso, certo? Exatamente. Porque mais do que você colocar um vídeo, você publicar algo, você tem que traçar um perfil, você tem que ver para quem você quer entregar. Exatamente. Então, é algo que vem até antes do que essa execução de postar alguma coisa nas redes e mostrar para quem, de fato, você quer que mostre, que faz sentido para sua loja, para o seu público, é isso? Exatamente. Até porque esse diretor, esse gerente de marketing, que ele fica dentro de uma rede ou de uma fábrica, ele está lá dentro. Então, ele vai ter o acesso aos números, ele vai ter acesso ao departamento de compras. Então, ele tem que estar lá dentro integrado com tudo, né? Com todos os setores. A agência que ela é contratada, ela não vai ter acesso, né? E ela tem... eu vou dar um exemplo para vocês na prática. Eu tenho clientes que não tem nenhum profissional lá dentro, que eu lido direto com o dono ou com o responsável, né? Normalmente, há uma demora de aprovação, uma demora de início. Você tem aquela coisa assim, demora para passar relatório, um delay. Por quê? Porque normalmente o responsável é o dono, é o comprador, cuida do financeiro. Tá correndo atrás de tudo. Então, assim... É o Severino. É o Severino, exatamente. E aí você tem assim, você fica mais... tudo mais demorado, né? Quando eu entro num cliente meu, eu falo assim, eu preciso que você contrate pelo menos um assistente. Se você não tiver budget para um gerente, um diretor, eu preciso de um assistente para ele fazer a ponte. O que a gente passa muito, assim... E eu vou falar no varejo, mas muito. Quando eu entro, assim, num varejo... Aí eu falo, olha, eu preciso de um profissional de marketing. Aí o cliente vai divulgar a vaga, aí ele coloca assim, assistente de marketing, requisitos, dominar Photoshop, Canva, tráfego pago, entendeu? Assistente. Não, assistente. Quer dizer, o assistente de marketing, Sim. ele é assistente de marketing. Então, ele tá lá para quê? Para ver números, para fazer a ponte, fazer orçamento e etc. Para dominar Photoshop, Canva e tal, quem que é? É um designer, né? Sim. Para editar vídeo, é um editor de vídeo. Para fazer gestão de redes sociais, é um social media. E para fazer tráfego pago. Mas legal você falar disso, porque de verdade eu mesmo não sabia, né? Que era tão esmiuçado assim, né? Para mim tava tudo no marketing. Pra mim né? também. Tipo, pois pra mim é também. um editor de vídeo, é um designer, é um negócio tudo, e tal. né? Pra mim, a pessoa tinha que... É um Severino, né? É o Severino, É o Severino, exatamente. No marketing, assim, porque eu não julgo os proprietários, os diretores, eu não julgo eles, porque ele domina o negócio dele, né? Ele não tem a responsabilidade nem a obrigação de saber que se ele contratar uma agência, vai resolver todo o problema dele. Não, né? Ele tem que ter um gestor, né? Um departamento de marketing bem feito, legal, é umas 10 pessoas, né? E dentro da sua empresa, você tem esse time completo? Tenho. Por que eu falo que é escritório? Porque eu sou a profissional de marketing. Tá. Normalmente, a agência, quem faz toda a gestão é o publicitário. Eu faço eu sou a profissional de marketing. Então, eu vim de fábrica, eu fui gerente nacional de marketing de fábrica. E aí, quando eu abri a minha empresa, eu não abri para fazer o que eu faço hoje. Eu abri para fazer trade marketing, né? De varejo e etc. Até que um dia, uma cliente minha, que é a Mariana, da Tunoda, eu encontrei com ela lá na loja de Campo Limpo.
E aí eu dava muito treinamento, eu viajava o Brasil inteiro, dava treinamento e fazia, negociava a verba de marketing, né, que eu te pedi esse dia, né? Que eu falei, eu fazia isso, eu tava do outro lado, eu tava da fábrica. Então eu passava nas redes e negociava, eu vou te dar 2% para você colocar o nosso logo no abadá da micareta de Salvador. Então eu fazia essas coisas aí, né? E eu viajava o Brasil fazendo isso, visitava ponto de venda, tinha promotores e tal. Aí um dia eu dei treinamento em toda a rede da Tunoda e a Mariana me encontrou, então a gente já se conhecia, já se trombava. E ela falou assim, Vivian, o varejo do nosso ramo está carente desse trabalho. Abre sua empresa. E até então, eu não pensava em abrir minha empresa. Estava muito bem, estava muito legal. Tinha 24 anos, estava curtindo pra caramba. Conhecendo gente nova. Recém-separada de um noivado. Estava aproveitando, Nossa, né? aí chorando as mágoas. Agora eu percebi que você tava bem mesmo. A gente imaginava na hora. Não, tava excelente. O tema vai ser marketing do solteiro ou marketing. E aí ela falou isso, aí me acendeu uma luz, assim. Falei, poxa. Aí eu cheguei em casa e falei com meu pai, o que você acha? Tal. Meu pai é representante de vendas, né? Ah, que legal, sério? Há mais de 30 anos, acho que muito mais ainda, acho que lá uns 35 anos, do ramo de descartáveis. Sim. Né? Então, meu pai é vendedor. Meu pai é bom de lábio. Ah, meu pai faz eu entender que eu tô errada e eu tô no certo pra caramba. Eu conheço o negocinho. Vocês sabem. Eu conheço. Esse aqui. Foco. Voltou nosso. Aí falei com meu pai, vai, é seu perfil, você tem esse perfil e tal. E aí cheguei no dono da Lindy, que eu trabalhava, né, na fábrica, e ele é meu pai profissional, assim, ele é minha referência até hoje, assim, é o Ronaldo. Eu cheguei no Ronaldo, sentei e falei, Ronaldo, tô pensando em abrir minha empresa, eu queria saber o que você acha. E aí ele parou, pensou, assim, ficou assim fazendo... Ele tem costume de fazer assim com a aliança dele. Aí ele falou assim, você nasceu para isso, esse é o seu perfil, esse é o seu sangue. Eu vou te ajudar no que você precisar e vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Aí o que ele fez? Aí ele me mandou embora com todos os direitos, dividiu uma sala comigo lá no Tietê, no metrô Tietê. Aí ele ficou com o showroom, eu fiquei com a sala. Ele ainda ficou 1 ano comigo, eu continuei viajando, né? E eu ainda ia todo mês lá e muitas vezes só para ouvir o conselho dele. Olha. Então, muitas vezes, assim... Conselheiro, ele é demais, assim. Hoje eu encontro ele em feira e eu falo, assim, que quando eu tô conversando com ele... É igual uma câmera que ela tira o foco de trás e fica só focada em você. Eu não enxergo mais nada aqui, porque o que ele fala é tão rico, assim, né? E ele me ensinou tudo. Ele me ensinou o que era markup, me ensinou cada parte de um calçado. E aí ele me deu tanta oportunidade que eu viajava, assim... eu visitava fornecedores. O fornecedor que fazia EVA, o atacador, o fornecedor tudo, da borracha, da soleta. Sim. Então, ele me trouxe, assim, para esse mundo... Então, eu falo que ele é meu pai profissional, né? E ele me apoiou. Aí, na hora que eu abri, falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí, eu abri sem saber o que eu ia fazer. E aí, eu falei... cara e coragem. Foi na cara e coragem. Eu falei, vou fazer trade marketing. Aí, fiz o material de divulgação. Aí, o que estava no meu escopo de trade marketing? Eu ia cuidar do ponto de venda, ou seja, desenvolver materiais de ponto de venda nas lojas, ter um time de promotores de venda, né, para atender as lojas, equipe de VM, etc. E treinamento de produto, porque na época treinamento era riquíssimo, assim, né? Eu cheguei a treinar para mais de 200 pessoas e uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei 14 horas treinando a equipe da Hermes, né, lá no Rio de Janeiro. E eu treinava, vinha turma treinando, mas eu amava, assim, nossa, era muito bom. E era muito rico. E aí eu fiz isso. Só que aí logo chegou no ouvido da Mariana que eu abri a empresa. E ela não sabia do que era. Ela entrou em contato comigo. Você não ligou pra ela? Não. Eu achei que você tinha ligado. Não. Segui seu conselho. Não liguei, porque quando eu abri, falei, bom, eu não sei se vai ornar agora com varejo, né? Se vai dar... Porque eu abri pra atender fábrica, não varejo. Entendi. Entende? Eu abri pra atender fábrica. E aí, chegou no ouvido dela 1 mês depois que eu tinha aberto, ela me mandou mensagem. Vivian, você abriu a empresa, vem aqui. Aí eu abri com um sócio,
né? Que é o meu melhor amigo, assim, que é o Franklin. Hoje ele tem clínica de fisioterapia e tal, né? E eu falei, Fran... Mas ele é sócio seu até hoje ou não? Não. Ah, a gente tá. foi sócio por 2 anos, porque a área dele já era de personal. Hoje ele tem uma clínica no Jardins bem legal de fisioterapia. Sim. E aí eu não ornou as atividades, Sim. mas eu falei, não, eu quero alguém pra ir comigo. Nova também, né? Dei cabeçada pra caramba. Mas foi a melhor coisa que eu fiz lá, eu e ele junto. Fomos eu e ele lá. Aí, chegando lá, eu falei, Mariana, o que você precisa? Ela foi listando, eu falei, putz, não tenho, não sei. Eu não tenho designer, eu não tenho tal. Aí eu falei, eu não tenho nada disso. Falei pra ela, mas eu tenho como contratar, eu tenho como fazer. Aí ela falou, então tá bom, então faça. Aí dei meu preço, ela fechou o preço que eu dei. No outro dia, tô eu lá contratando designer, atendimento. Olha só. Aí fui contratar uma equipe lá na Cara na Coragem. Uma semana eu tava com a equipe e fui atender. Caramba, que legal. E até hoje ela é minha cliente, há 12 anos. 12 anos. 12 anos, minha cliente. 12 anos de empresa, 12 anos. Ela que Abraçou. te incentivou, que te deu um baita de um pontapé, um Nossa. incentivo, né? Nossa, eu falo assim que legal. eu falo assim que ela acreditou tanto em mim que até no meu casamento ela foi pra ter certeza que eu ia casar de verdade. Deixa eu ver se realmente ela vai casar. Até que ponto que é bom ou não, tá? Tava elogiando tanto ela aqui. Mas uma fofa, Mariana, eu falo que tem Aproveitar pra mandar um beijo pra família, na Verdade. verdade. Mariana, Marcela, Eles são Dona Marcia, maravilhosos. todo Dona mundo. Massai, são sensacionais. Mitsui, que trabalha também lá, tá louco. Todo Eles são mundo. sensacionais, assim. Sim. Eu falo que tem 3 pessoas na minha carreira que me ajudam. Eu acho que todo mundo tem essas, né? Pessoas que você fala, eu Tem. devo minha carreira. Primeiro é meu pai, que me deu todas as oportunidades, todos os empurrões, meu pai. O Ronaldo da Lint, né? Que é... Eu não tenho nem palavras assim. E a Mariana da Tonoda. Então, são 3 pessoas que eu falo, eu devo minha carreira a esses Olha 3 que da aí. hora. Sim. E ela é minha cliente até hoje, né? E assim, é uma cliente que para mim é diferenciado. Por quê? Porque hoje eu faço coisas que não é do marketing, mas eu quero fazer. Sim. Sabe? Eu quero fazer, eu quero estar Faz dentro, questão, faço né? questão. Então, por exemplo, supervisores me ligam, Vivi, eu tô precisando de um gerente e tal, não sei o quê. E eu, nossa, com todo o gosto do mundo, vou atrás e corro. E o que eu puder fazer, eu faço. E hoje É você isso. atende, então, tanto fábricas quanto varejo, lojistas. Eu deixei de atender fábrica com o tempo e fui atender varejo. Tá. Aí fiquei no varejo, fiquei bastante tempo no varejo, atendi vários varejistas. Na pandemia, saiu assim todo mundo, só ficou quem? A Tonoda. Ela foi a única que segurou minha mão lá. Olha só. Né? Eu fali, vendi tudo que eu tinha para poder pagar o pessoal. Foi bem difícil, na né? verdade, a Para pandemia, todo mundo, né? Foi um divisor de águas. Foi o divisor, mas ela segurou minha mão. Ela ficou Sim. comigo lá, segurou minha mão e a gente foi junto. A gente trabalhou muito na época da pandemia. Sim. E aí passou a pandemia, aí eu falei, eu quero voltar a trabalhar com fábrica, né? Porque a minha veia é calçadista, eu queria voltar a trabalhar com fábrica. Aí eu voltei a trabalhar com fábrica. E você, nesse período todo, até hoje, é envolvida com varejo relacionado à moda? Calçado, Só. confecção, só. Só. Hoje, fora desse ramo, eu atendo apenas uma academia, que veio intermédio desse meu ex-sócio, que é meu amigo, que ele trabalha lá dentro, que é a única coisa fora que eu atendo. Tem outra coisa também. O quê? É E o podcast, Verdade. né? É. Que também tá lá, tá lá, envolvido. Entrelaçado ali, né? Tudo junto. Junto e misturado, né? E pra você ver, eu vou na academia e eu penso assim, puxa, dá pra colocar um expositor de um tênis esportivo aqui? E eu já falei... tem a ideia, né? E eu já falei várias vezes, falei pro dono, falei assim, Beto, seria legal a gente colocar aqui uma parceria de tênis? Seria ele? Seria mesmo. Até te perguntar, agora até por curiosidade, se não tiver problema pra você falar, os clientes que você já atendeu dessa galera toda aí, pra gente. Nossa, deixa eu ver se eu lembro. Não precisa esquecer alguém, já peço perdão por ela, né? Mas é só pra ter uma ideia. A fábricas, eu já atendi várias fábricas, assim, com trabalho. A gente fala muito jobs, tá? O job tá meio prostituído aí. Mas, Literalmente. literalmente. Meio prostituído. Literalmente. Literalmente, no significado da palavra.
Ai, Literalmente. Literalmente o job da prostituir. Caramba. Vou falar muito trabalho. A gente fez Isso, muito trabalho. trabalho para várias fábricas, assim. Então, a gente fez material de ponto de venda, apresentações, etc. Então, várias fábricas a gente já trabalhou. Eu fiz trabalho para Estrela, fiz revista, na época que bombava revista, né? Nossa, verdade. Durante um momento, né? Muitos clientes tinham revista. Revista. E negociavam algumas Era verbas. muito forte. Era Chato pra Nossa, caramba. mas Era desgastante, né? Mas era a forma mais fácil de conseguir verba com fábrica, sempre foi revista na época. A Pontal teve Mais muito fácil? tempo É que revista, ela não tava né? do nosso lado, né? Sabe por quê? É que eu Ó, pedi. Então. Vou falar, talvez, do lado do fabricante, você vai entender. Uhum. Mais porque você tem mais experiência nisso, você tá nesse dia a dia há muitos anos. Uhum. A gente é a ponte, né? Entre o lojista e a indústria, né? O fabricante e tal. Não sei se como sugestão, como dica, quando o cliente for pedir alguma coisa para as indústrias. Uhum. A indústria, a gente não consegue, de fato, ter uma clareza tão grande o quanto que eu vou ganhar com isso. Uhum. Porque muitas vezes o cliente coloca de uma maneira... Assim, ó, eu preciso de tanto, a verba é tanto. Eu vou dar o exemplo da revista, porque foi o gancho que a gente teve aqui. Uhum. Então, antigamente, vai ser impressa tantas mil revistas, assim, assado, tá. E para participar com uma página é tanto, com duas é tanto, blá, blá. Só que vai me complementando se eu não estiver errado, tá? A indústria, em contrapartida, não eram valores baixos, eram valores altos. Uhum. Tá. Como que vai ser feito o marketing disso? Uhum. Qual que vai ser a estratégia usada? E assim, qual que é a... Qual o nosso benefício? O retorno. Qual que é o retorno? Ou não tem, né, como ter exatamente isso, mas algo próximo. O que você tem de expectativa que isso vai gerar de benefício para mim? Porque você tá me pedindo, você vai fazer... É só pela parceria, né? E às vezes você até tem isso definido, porque quem elaborou esse plano, às vezes apresentou esse plano para o cliente. Só que às vezes o cliente só fala isso. Vai ser tantas mil impressões, a gente vai veicular isso durante de tanto. 60 dias, meia página é tanto, uma página é tanto, né? E aí não ficava claro. Então, tipo assim, a gente tem que investir um dinheiro gigante. Algumas fábricas menores não tem uma verba destinada ao marketing, Isso. né? Já trabalham com margens muito justas. E aí, eles às vezes fazem, só que não conseguem ter, né? Aquela expectativa do que isso vai gerar de retorno. Então, eu acho que isso era um dos principais empecilhos, assim, porque a gente, como esse elo entre fábrica e cliente, nossa, que nem ele falou, era muito desgastante. Era Sim, desgastante. sim. Porque assim, imagina como é que eu vou chegar no fabricante. Fui atender a Vivian e ela me pediu 5 mil reais, 10 mil reais pra revista. Entendo, sim. Aí, né, o fabricante mais... Tá. Um outro negócio que já houve no mercado é que, assim, vai ter nos momentos, cada hora é uma coisa, né? Já teve tabloide, já teve Isso. revistinha, tipo, às vezes de dia dos namorados, Dia das das crianças. crianças e tal. Aí, o que não tem depois, né? O pós. O ano passado... Nessa data aqui, foi vendido tanto e a gente acredita... tipo, metrificar, né? Quanto que foi revertido dessa venda, desse a mais, através da revista ou através de qualquer outra estratégia. A empresa fica cega. Então, o que a empresa sente? E é o que... A forma que vem é o que parece Dá-se mesmo. a entender. Dá a entender isso. Que assim, você só tá me pedindo, mas tá. E depois, como que foi? Teve um resultado legal? Não teve? Eu realmente, de fato, cresci a minha venda? Não cresci? Enfim, sabe? Aí, então, a gente fica cego. E aí, a fábrica sempre... É muito difícil a gente conseguir qualquer tipo de aprovação por conta disso. Porque não tem, tipo, como medir os resultados depois da campanha realizada. Sabe, vocês já assistiram aquele canal que tem os vídeos?
Um empresário e 30 desempregados. Vocês já viram esses vídeos assim? Não? Não, Tá bombando esse vídeo. Que foi o Guto personal, Galamba. isso, e Pô, os meu, gordos muito tal, né? louco. Foi o Thali. Isso, que é o empresário versus... A gente tá mais ou menos aqui, às vezes. Tipo isso. Né? Um falador, o outro defende. Ó, na verdade, são dois... Eu acho que daria certo a gente fazer isso aí, hein? Os empresários, o varejo, ia dar muito certo, hein? Legal, Seria muito legal, um especial aí do podcast. Olha só, tem 2 pontos. Antes de tudo, eu nasci... A minha carreira no calçado nasceu do lado da fábrica, em que eu negociava a verba, né? Então, eu estive do outro lado. Eu inverti depois. Fui pro lado oposto, né? O oposto no bom sentido. Sim. E aí, eu fui pro lado que pedia verba. Durante um bom tempo, um dia a dona Massai falou assim... um fornecedor veio aqui no escritório e falou que você é a Keren Pidona. Eu falei, tá bom. Tinha nome e sobrenome. Keren Pidona. E o que acontece? Eu estive dos 2 lados. Aí eu vou fazer uma pergunta para responder vocês. Eu mandei um material recentemente para vocês de um cliente meu. E lá tá assim, ó. O que nós vamos fazer? Isso. Quais serão onde eu vou veicular o produto de vocês? X. Tudo certinho, né? O que acontece? Eu vou colocar uma vinheta de vocês para rodar a cada 10 minutos durante o Dia das Crianças. Um exemplo, tá? Como que eu mensuro quem comprou o produto X pela rádio? Impossível mensurar. Como que eu mensuro que a pessoa viu na revista, ela se apaixonou e ela comprou o produto? Impossível. Você não tem. Então, muitas ferramentas do marketing, você não consegue mensurar. A não ser que você faça, por exemplo, um tráfego pago, a pessoa precisa apresentar um cupom, você lança o cupom no sistema e aí você sabe, via sistema, que você tem um retorno daquilo. Então, só abre não perde a linha de raciocínio. Tá? Vamos trocar claro, aqui, né? Porque assim, ok, mas a gente tem como mensurar naquele período que foi feito a campanha. Sem dúvida. Quanto que aumentou a venda na loja. Então, no caso, eu sou a fábrica que aportei o dinheiro. Tipo, nós estamos juntos nessa, vamos entrar. Naquele período, a gente não tem como saber se foi da rádio, se foi da revista, de onde veio. Mas houve crescimento? Tipo, não houve. O que o Japa colocou é o quê? Na verdade, nunca teve, do lado do lojista, um retorno referente ao marketing que foi pedido. Então, a gente, como representante, também fica cega quando a gente... Então, a gente fechou com você, ok. Ficamos cegos. Na outra vez que você vier pedir, tipo, a gente... É porque a gente é o elo de ligação, eu vou chegar na fábrica de novo. Então, lembra que a gente fez, tal? Lembra? Então, eles estão pedindo de novo. E pra você ver, isso que vocês estão falando é a coisa mais fácil do mundo. Olha. Em 2 minutos eu puxo no sistema Exato. e eu falo, ó, crescemos, tal. Então, e assim, né, isso o Japa usou o termo e é legal a gente ressaltar porque a gente usou a revista como exemplo. Mas hoje né, são outros casos e tá tudo bem. Isso. Só que, por parte do lojista, fica até a dica aí, né, de assim, comprovar para a fábrica, porque fica muito mais fácil para a gente, como representante, tentar buscar alguma coisa com o fabricante, com números, ó. Teve um retorno positivo, então deu ruim nisso aqui, mas a gente vai mudar a estratégia. Esse ano vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente consegue argumentar muito melhor para lutar junto. Por quê? Pro fabricante, a gente é o representante do cliente. E pro cliente, a gente é o representante do fabricante. Isso aí. Então, a gente fica sempre lutando dos 2 lados. Acho que você também sente muito isso, Sem né? dúvida. A gente sempre tem que lutar dos 2 lados. E é o que a gente fala. A gente luta realmente dos 2 lados. Não sei quem me falou um termo esses tempos atrás. Não sei se foi a Lu Ribeiro. Alguém me falou, achei super legal. Falou, sabe a rede de tênis? Eu sou a rede de tênis. Porque, tipo, o fabricante joga a bolinha de um lado, o cliente joga do outro. Mas, às vezes, ela bate em mim. Eu não tenho nada a ver com o negócio. Tipo, eu ajudo ali, eu auxilio. Mas eu não sou responsável, literalmente, por tudo que acontece. Porque a gente vendeu, não entregou. Então, não sou eu que fabrico e eu não vou pegar também e entregar na data certa. A gente faz o nosso planejamento aqui, mas não deu certo. A fábrica fala, o cliente tal não pagou. Tudo bem, mas eu também não pago. Tipo, a gente, né, é o elo de ligação e somos responsáveis até a página 2, né? E a gente com certeza. fala isso nas nossas negociações diárias e a gente até colocou aqui
no podcast algumas vezes. Que é mó barato. A gente, como representante, é o que ele falou. No cliente, a gente representa a fábrica e defende a fábrica. Na fábrica, a gente representa o cliente e defende e briga pelo cliente. Exato. E uma coisa, por exemplo, que eu vejo também do lado de cá, que nem você falou, você já teve dos dois e tal, comentou dessa dificuldade que é difícil mensurar. O que muitas vezes a gente fica triste é que não tem uma apresentação de um planejamento que faça sentido. Às vezes, o cara não vem comprando nada da gente durante meses. Aí, nesse momento em que ele precisa de uma verba para fazer isso, a gente quer propor aqui uma parceria para você, porque vai fazer sentido, não sei o quê. Pô, parceria? Tipo, você... Acontece, né? É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece sempre. Eu vou falar pra vocês que a gente... porque nós não somos direto da loja, né? Nós somos terceiros, né? Então, por exemplo, eu tenho cliente que eu tenho acesso ao sistema, mas pouquíssimos. Eu passo muito isso. Eu peço pro meu cliente, às vezes acho que até você vê que não faz sentido, né? essa vergonha. Eu passei recentemente essa vergonha. É que às vezes, assim, você ponderando as coisas, às vezes até você mesmo fala, não faz sentido pedir pra esse cara aqui. Não, mas, por exemplo, recentemente eu pedi pro meu cliente uma lista. Eu quero uma lista de quem comprou pra tal data. Aí eu entrei em contato com alguns fornecedores, mas ele não compra faz tempo. Eu falei, desculpa. Então, né? Desculpa. Desculpa, eu não... Ele mandou a lista errada. Houve um equívoco. Ele se confundiu. Ele mandou a lista do Dia dos Namorados aqui. Ele mandou a lista do Natal, que ele quer comprar. Que ele quer comprar. Aí eu falo, não, é Olímpicos, não, desculpa. Eu liguei errado. Foi cliente engano. errado. Cliente errado. E a gente passa muito isso, assim, né? Nós, como um escritório de marketing, né? Barra agência, a gente passa muito isso. Mas, o que acontece? Inclusive, comentei para vocês que eu vou lançar uma mentoria em outubro, né? De marketing de varejo e marketing de fábrica, né? E dentro do marketing de varejo, tem um book lá e tem os vídeos, né? Que eu ensino passo a passo como gerenciar a verba de marketing com fornecedores, né? Então, ele tem desde o início, que a gente pega o histórico dos últimos anos de compra, que aí a gente consegue até calcular o quanto que a gente pode solicitar. Então, por exemplo, eu comprei nos últimos 3 anos X. Eu vou pedir 2% nesse ano, referente ao que eu já comprei até hoje. E aí, eu tenho um poder de barganha. Olha, eu queria te pedir X, né? Porque a fábrica... Agora, eu vou falar como marketing de fábrica. Quando uma rede vem pedir para mim verba, eu pego todo o histórico de quanto que ele comprou nos últimos anos. Eu falo, não, eu consigo dar um desconto na próxima duplicado, pedido, próximo pedido, ok, tá tudo certo, né? Então, nessa mentoria, inclusive, que eu gravei, que tem o book, ele ensina assim, como que eu peço verba? E aí, ok. E o que eu posso proporcionar para o meu cliente? Um dos vídeos, ele fala o seguinte, você não pode prometer um crescimento em percentual para uma marca. Porque quando eu faço uma meta para o meu cliente de crescimento, não é por marca, é para a loja, é para o segmento. Então, se eu tenho o Dia das Crianças, eu quero crescer 15%. Não é só dessas determinadas marcas. Então, pode ser que essa marca eu vou crescer muito e essa não. Né? Só que todas que participaram... Então, por exemplo, a marca X Kids, ela entrou com uma verba legal. Então, ela vai ter vinheta na rádio, ela vai ter vídeo... Ela vai... Um foco muito maior nela. Muito maior nela. Visibilidade, eu vou fazer uma ilha com ela, né? Eu vou destacar ela na vitrine. Então, você tem toda uma diferença. Quando o vendedor descer as 6 caixas, uma ele tem que descer dessa marca. No mínimo uma. No mínimo uma, né? Então, e aí você vai fazendo... Então, você vai estar na frente. Só que pode ser que o teu produto que você investiu não vendeu. E não quer dizer que a culpa foi minha. Porque tudo que eu prometi, eu fiz. Só que, de repente, o produto não estava legal, o seu preço não estava legal. Entende? Então, existem vários fatores. Existem vários fatores. Então, de repente, eu vou te pedir uma verba no próximo Dia das Crianças. E aí, o compras vai falar assim, olha, você cresceu tanto ou não, empatou. Então não vou dar mais verba. Só que, de repente, os outros que entraram cresceram. Então, isso já é um sinalizador para mim. Então, um dos vídeos eu ensino exatamente isso. O antes, o durante e o depois. Tá. E nessa mentoria, o que mais tem ali de interessante? Além de como pedir, como saber pedir, né? Essa verba. Você sabia que a cada 10 redes hoje,
não chega a 30%, não chega a 3% as redes que pedem verba hoje, verba inteligente. Eles pedem assim, cara, libera uns 5 mil aí, verba por favor. Inteligente, é que ela corrigiu. Ia falar, eu vou falar, não chega a 3, não chega a mais inteligente. Inteligente. Não sabem pedir verba, né? Então, assim, tem cliente que ele vai... E você sabe, tem cliente que vai chegar e falar assim, pô, cara, manda 5 mil aí pra minha campanha, esses dias eu recebi, como fábrica eu recebi um pro Dia das Crianças lá, tinha campanha e falou assim, precisamos de X. Só que não falava qual seria o meu benefício, onde seria o meu destaque. Talvez já tenha isso na mentoria. Uma outra sugestão... Já tem uma outra sugestão pra galera, pros clientes que às vezes vêm negociar, vêm fazer algum pedido pros fabricantes. Isso que você falou acontece muito. Não tem, a gente percebe que em alguns casos, né, não está sendo feito inteligente. Não tem a sinergia do time comercial com o time de marketing. Porque, às vezes, quando o time comercial vai pedir, é dessa maneira que você falou. Ô, meu, comprei tantos mil de você esse ano, me libera tanto. E aí você fica esperando, né? Tipo isso. Ou, às vezes, acontece do time de marketing pedir, e aí acontecer isso que aconteceu com você, que não tá nem comprando e vem pleitear a verba. Às vezes, não tem essa sinergia interna, né, da empresa que tá pedindo. Então, se tiver essa sinergia, vim com esse planejamento, que nem você tá falando, algo que para vocês do marketing é óbvio. Pra gente do comercial e que vai solicitar verba, não é tão óbvio assim que a gente não consegue mensurar com exatidão. Você consegue, às vezes, chegar perto, falar o planejamento que você tem. Só que não falar, você vai conseguir crescer 13,44%, né? Então, mas você consegue apresentar o plano e falar, vai fazer sentido para você, porque vai ser um plano bom, vai ser veiculado dessa maneira e tal. Com argumentos. É que hoje, não hoje, eu acho que o maior problema nas empresas é a comunicação. É um problema tão grande. Eu falo assim, o marketing ele tem que andar com compras lado a lado. Marketing e compras é lado a lado, né? E às vezes a gente percebe que são departamentos que têm conflitos dentro da empresa, Exatamente. né? Porque um quer uma coisa, outro quer outra, né? E às vezes os times estão errados, que nem você falou em algum momento aqui. Tipo, demorou um pouquinho para você conseguir uma aprovação. Perdeu o time. Eu fui executiva de marketing numa rede, que eu ia 2 vezes por semana, e aí também levei meu serviço de marketing nessa rede, de agência, né, de escritório. E aí, eu tava do lado do compras, então eu tava sempre lá. Aí eu ia fazer, por exemplo, uma inauguração, então eu fazia lá um flyer, um tabloide legal pra inauguração e tal. E aí o pessoal vinha do infantil, poxa, você colocou tanto do adulto, não colocou do infantil? Aí viu o pessoal do calçado. Poxa, você colocou confecção e o calçado. E a gente ficava aqui, né? Ficava aqui no meio. Então, a gente era cobrado de todos os lados, só que muitas das vezes a comunicação era o que mais falhava, porque eu tive muitas vezes, não poucas, muitas, do pessoal me passar uma relação de produtos para o tabloide e chegar lá não tinha estoque, a maioria dos produtos, né? Olha. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que vocês imaginam, né? É raro, mas acontece com frequência. Mas acontece com muita frequência. Então, a falta de comunicação, ela é muito grande. Eu acho que são raríssimas as empresas que eles trabalham juntos. Há uma harmonia, né? E nós que somos terceirizados, é mais difícil ainda. A gente tenta, por exemplo... eu tenho uma pessoa lá dentro da agência que ela fica ligando para gerente, liga para gerente, para supervisor, para compras, sabe? Fica ligando pra gente tentar sempre sincronizar, né? Então... E é bacana que você já teve dos dois lados, né? Então, você tem esse entendimento. Você vê a deficiência daqui e dali, né? Mas a comunicação é uma parte tão difícil... muitas das vezes o compras às vezes se nega em passar o relatório. Olha. Né? Aí você fica mais preso. Então, são, eu acho que empresas mais tradicionais que vão se modernizando. Hoje eu vejo redes que estão se modernizando e você vê que todo mundo está trabalhando mais junto, né? Sim. Então, são... E até é que a gente aqui faz
faz a maior parte do tempo a defesa da fábrica, porque é o lado que a gente está. Mas a gente percebe também que as próprias indústrias, fábricas, vêm se modernizando também referente a isso. Antigamente, você ia pedir algo nesse sentido, nossa, era um não na hora. Hoje, a gente sabe que o budget é limitado, é curto e tem que escolher algumas brigas, mas você vê que na maioria das empresas já é algo que existe, né? Alguma verba relacionada a esse tipo de trabalho e tal. Então, assim, vai evoluir cada vez mais, mas as empresas também, tipo, vêm fazendo um esforço muito grande para entender cada vez mais essa demanda e ajudar o cliente, de certa maneira, com esse tipo de trabalho. Sim. A impressão da gente no varejo é que antes era mais fácil ter verba do que hoje. Hoje a gente está tendo muita dificuldade de ter verba. Por quê? A verba de marketing das indústrias, eles estão injetando numa personalidade, ou num tráfego pago, ou em outras coisas. Então, eu acho que a própria indústria também tem a estratégia de marketing dela, né? Que acaba alavancando o lojista. O ponto de venda. Né? O ponto de venda. Então, eu senti muito que hoje está mais difícil. Por exemplo, eu fecho para uniformes de clientes. Esse ano está mais difícil. Então, depois da pandemia, eu senti que ficou mais difícil. E você, o que você acha? Você, estando também do lado da indústria, que você presta serviço para algumas... Porque muitas empresas também pensam que, às vezes, assim, eu não vou terceirizar essa verba para o cliente fazer o que ele bem acha melhor. Eu vou fazer a estratégia para aumentar a venda lá, no ponto de venda dele. Então, por exemplo, a nossa empresa, nesse ano, ela fez um reality show, né? Ela contratou algumas influencers estourada, né? Então, às vezes, acontece isso mesmo que você falou, né? Talvez essa dificuldade hoje. Existe um conflito ali, que é o quê? A indústria, ela tá focada em vender o produto dela. Independente de onde. E a loja tá focada em vender o nicho. Isso. Não somente uma marca. É, o que ela falou, tipo... Então, mas aí é que gera entre o BO, né? Porque, tipo, eu vendo uma marca para sua loja. Beleza, eu como indústria vou aportar, mas você também não consegue me garantir que a gente vai ter um crescimento exponencial naquele período. Mas se para você, o marketing que você fez, você cresceu 13,44% naquele período, atingiu, tá tudo bem. Só que a minha marca que eu aportei não, para mim foi uma lástima, para você foi muito bom. Exatamente. Então, aí que gera o BO, né? Só que aí você tem também quase que um cashback da fábrica. Qual que é o cashback? O cashback do varejo não é assim? Você faz a sua compra, você tem 10% para resgatar na próxima compra. Então, por que existe o cashback? Para o cliente retornar. Sim. E ele tem um prazo para retornar. Então, por exemplo, a maioria dos meus clientes 60 dias, né? Quando eu peço verba, eu uso a psicologia do cashback. Eu vou descontar aonde? No próximo pedido. E tem que ser até tal data. Então, eu garanti para você que eu vou comprar de você. Entende? Então, quando você me dá uma verba que eu vou descontar no próximo pedido, porque ninguém dá dinheiro, é no próximo pedido. Exato. Então, você sabe que eu vou comprar novamente de você. Entende? Então, acaba sendo um cashback da fábrica. Sim. Entende? É que assim, tudo tem que ser muito bem alinhado, porque a gente já viu também essa questão de ser inteligente ao saber pedir. Porque existe também aquele, beleza, então em pedidos futuros. Só que aí, quanto que é a verba? 5 mil, te dou um pedido de 5 mil. Então, por isso que o comercial, o compras, ele tem... eu vou falar uma coisa que eu fazia como fábrica, por exemplo. Eu tinha de 2% a 3% sobre o valor do pedido. Sobre o valor do pedido. Sim. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo com meus clientes é o seguinte: veja qual que é o percentual que eles têm designado pra gente. É 2% a 3%? Então, eu sei que eu vou ter 2% a 10%. Quanto que você compra normalmente? X, etc, né? Esse tipo de percentual e o cálculo também eu ensino na mentoria. Como fazer o cálculo de percentual, de pedido, etc. Ótimo. Né? Bem legal. Fala. Vai. Não, eu ia mudar o... Você vai mudar o assunto? Que eu ia mudar o assunto. Não, uma antes outra... de que eu tô mudar, pensando... Vai, então vai. Só antes de mudar, fala o que mais tem na mentoria, que você falou que são para indústrias, também para lojistas, né? E aí você comentou desse módulo sobre a conta, sobre pedir inteligente. Fala o que mais tem na mentoria pra gente. Por que eu fiz a mentoria? Eu tô dos dois lados, tenho a experiência dos dois lados. E tem muito varejo que
que quer aprender e o próprio dono quer fazer, ou o filho do dono quer fazer. Esses dias me procurou a dona que ela queria que a filha fizesse. Aí eu falei, eu dou consultoria, né? Só que, claro, a gente que tá mais tempo, nossa hora é um pouco maior, mas, cara, Claro. tal. Eu não, Vivian, me ensina a fazer. E aí eu falei, vou fazer a mentoria, né? Então, eu criei essa mentoria para quê? É o cara do varejo, que tem uma loja, duas, ou o cara de rede, que ele quer construir um departamento. Aí ele vai falar, olha, agora cada um vai mastigar o seu departamento aqui dentro. Então, eu tenho mais de 30 tópicos dentro do varejo, que eu vou ensinar desde o início a montar um calendário de campanhas. Então, ele vai montar um calendário anual, passo a passo. Eu dou ideias de ações de vendas, de sucesso nesses 15 anos que eu atuo, com maior sucesso de vendas. E aí, eu ensino passo a passo. Como você vai construir ação, quais marcas você vai negociar uma verba, quais ferramentas você vai usar na loja. Então, eu destrincho todas as ferramentas. Desde rádio, desde uma sinalização no ponto de venda, um vídeo, né? Então, eu vou destrinchando todas as ferramentas, como que você faz um cálculo de ROI. Então, ou seja, qual o retorno sobre a minha campanha. Então, eu dou um passo do início até o final, né? É uma aula mesmo. E da fábrica, ela tem menos vídeos, menos que 30 vídeos, mas ela fala exatamente, por exemplo, o calendário da fábrica é diferente do calendário do varejo, né? E ele é muito antecipado, Muito né? antecipado. E muita gente não consegue trabalhar esse calendário. Então, eu ensino o calendário, como que é o calendário da fábrica, o CRM. O vídeo mais extenso e a aula mais extensa é o CRM. Que o CRM, os dois têm que ter. Então, por exemplo, quando você é um cliente meu do varejo, que você comprou no cashback, como você vai saber que você tem cashback para resgatar? Então, eu vou te mandar um SMS, um e-mail marketing, um push, falando assim... Júnior, você tem R$60 de cashback para utilizar na nossa loja, só que você tem até o dia tal. Vem até a loja, esse é um CRM. Para facilitar isso, o Net Varejo tem, né? Aí, o Net Varejo tem o CRM. Então, muita gente não usa, muita gente não faz esse uso. E o CRM na indústria é importantíssimo também. Porque imagina quantos clientes inativos eu tenho que compraram de mim há anos atrás e não sabem da minha nova coleção. De repente, a gente vai ter a BF Show em novembro. Então, olha, nós estaremos no stand tal, com promoções e tal, uma condição especial para você. Aí, de repente, o cara que tem 4, 5 lojas não estava desantenado. Falou, puxa, que legal, a fábrica vai estar lá. Então, eu ensino passo a passo o marketing de varejo e de fábrica. A gente vai lançar em outubro. Show. Ah, legal. Já tem data, então. Já em outubro. Eu não tenho a data específica. É na segunda quinzena de outubro, antes da feira, né? E a gente vai vender ele nas plataformas Hotmart, Eduz, Plataformas etc. digitais. Isso. Dá uma dica rápida pra gente. Como se diferenciar em meio a tantas notificações, tantas coisas que a gente recebe, que nem você falou, né? Então, criar alguma estratégia, talvez a indústria, de algum cliente que tá um tempo sem comprar, não sabe a nova coleção como que tá, vem aqui pra feira, a gente vai ter condições exclusivas e tal. Hoje, a gente tá recebendo isso de uma maneira muito intensa de todas as empresas, né? Como chamar atenção, como meio que prender... Destacar. Porque às vezes a gente vê por nós mesmos, a gente recebe tanta notificação, tanta coisa que de fato pode ter alguma coisa boa que a gente acaba nem olhando. Como que a gente pode criar uma estratégia para de fato ser certeiro, sabe? O que mais toca no seu bolso hoje? Uma novidade ou algum benefício em dinheiro? Benefício em dinheiro. Em dinheiro. Então, se você fala assim, Júnior, você tem R$60, é isso que vai aparecer lá. Você vai abrir na hora. Tem os R$60? Você vai abrir. Porque, Júnior, tudo bem com você? Que bom. Aí você vai falar, o saco de outro. Lá no final, né? Lá no final vai ter os R$60. Júnior, você tem R$60. Você vai abrir para resgatar na loja tal, né? Então, a forma que você fala, a forma que você aborda é o jeito que você vai pescar, né? É o tal dos 3 segundos ali. Os 3 segundos do vídeo é o que converte. Exatamente. Então, é mais ou menos essa estratégia, né? Exatamente. Que entra um outro ponto, se eu puder já entrar nesse ponto. Pode. Que acho que é o ponto aí da harmonia de varejo e indústria, né? Tá. Que a gente falou dos 3 segundos do vídeo aí, que eu queria cair na parte do TikTok. Então, eu ia mudar de assunto, na verdade. entrar nisso. A minha ideia era o que? Era justamente falar sobre o online, que hoje acho que é um tema pertinente. E tudo que engloba venda online, marketing, qualquer tipo de tópico sobre venda online, eu acho que é válido a gente colocar em pauta.
Como que você está enxergando hoje essa questão de vendas online? Então, você que está atendendo tanto fábricas quanto clientes. Qual a visão que você enxerga hoje do cliente versus fábrica, não um contra o outro, mas e sim nessa questão de vender no marketplace? Como que você está enxergando isso? Olha, eu acho que essa é uma das maiores dores do varejo que quer entrar agora, nesse momento no online. Então, assim, qual o movimento que eu percebi que aconteceu? Até antes da pandemia, o varejo que estava despertando estava entrando, começando a vender. Aí, na pandemia, quem entrou antes conseguiu fazer um histórico lá dentro, conseguiu, né, fazer um negócio legal. Muitos lojistas, muitos varejistas entraram no e-commerce na pandemia. Tiveram mais dificuldade, mas pegaram lá o pulo do gato, né? Acontece que na pandemia foi ruim para todo mundo. O lojista fechou a loja, muitos lojistas devolveram produto. Foi um samba do crioulo doido. Nossa senhora, né? Poxa, vocês sabem, né? Falou, ai, cancela o pedido, não sei o quê. Segura faturamento. Segura faturamento e tal. E aí, muitas fábricas, nem tanto as maiores, as menores, vamos falar as micros para as médias lá, começaram a pensar, o que eu vou fazer? Teve fábrica que recebeu um monte de devolução. O que eu vou fazer? E aí, alguns começaram a despertar. Vamos fazer o quê? Vender no online. Só que a fábrica não vai vender no online no mesmo preço que o varejo vai vender. Claro, né? Sim. Questão de markup, imposto, isso aqui, margem. E aí, o que aconteceu? Muitas fábricas começaram a despertar. Conheço pessoas que ficaram ricas, né? Lá em Nova Serrana, por exemplo. Os caras pegaram... Birigui, Franca. Ele começaram a ficar rico, fazendo o quê? Revendendo, pegando de fábrica e tal. Só que tiveram fábricas que pegaram o pulo do gato. E estão fazendo dinheiro, e muito dinheiro. Só que aí, o varejo que começou a despertar pós-pandemia... O que ele foi fazer? Deixa eu pesquisar quanto que tá os produtos que eu quero colocar. Mas, peraí. Não tem como. Como assim? Que milagre é esse? Como que o cara tá vendendo essa bota, que é a mesma que a minha, a 59, eu vendo a 99? Sim. E aí ele começou... E aí eu indo nos meus clientes, e eu falando, vamos fazer e-commerce, vamos vender, né? Pega esse estoque parado, pega... Pelo amor de Deus, essa numeração furada aí, vamos vender. Falei assim, Vivian, mas olha aqui, ó. Entra aqui na Shein, entra na Shopee. Quando eu digito bota, olha isso aqui, Vivian. Como que eu vou vender? Essa é uma dor do varejo, né? É verdade. E é verdade, isso acontece. Do lojista, você diz, né? Do lojista, exatamente. Essa é a dor do lojista. Isso pro consumidor é excelente, né? Pra ele não tá nem aí. Quanto maior oferta ele tiver, menor o briga preço, de preço. Exatamente, oferta e demanda. Só que aí começa uma briga que a gente não deveria ter. Um incômodo que a gente não deveria ter, que é a indústria e varejo. Que aí o varejo fala, poxa... Eu compro de você, já é uma dor para vender, o meu lucro é muito baixo e você está vendendo. Só que também tem o lado do fabricante, entende? Puxa, mas quando eu precisei, foi o que eu tive para sustentar. É o que tinha para hoje. Eu parava esteira, eu tive que fazer isso aqui, né? Então, tem os dois lados que são compreensíveis. Só que aí, o que a gente precisa encontrar? E aí, eu não sei se já há esse movimento, né? Vamos achar um ponto de equilíbrio, né? Vamos tentar achar um ponto de equilíbrio. Eu estou fazendo um dossiê, digamos assim, né? Em vídeo, inclusive, para apresentar para todos os meus clientes no final de outubro, que é sobre o TikTok Shop. Em 2021, eu prestava serviço para o Lucas, que da Epifani, ele era Extin. Sim. E eu prestava serviço para ele lá atrás. E aí, em 2021, acho que em maio, ele abriu o celular dele com o IP da China, para me mostrar o TikTok Shop da China. Aí eu gravei e na hora eu mandei para minha cliente, para Mariana. Eu falei, Mariana, vamos preparar isso em 2021. Entrou quando? 2025, agora. Dia 8 de maio de 2025. E quando ele me mostrou, era uma live de uma chinesa vendendo maleta de maquiagem. E ela estava 1 hora na live, ela tinha vendido mais de 800 maletas em tempo real. Aí, na hora, eu falei assim, vou me preparar, vou preparar meus clientes, mas acho que o ano que vem. Todo ano eu falo para meus clientes, o TikTok vai chegar. O TikTok... Se prepara. Nossa, ninguém mais deu credibilidade para mim. Falou, sim, tá louca, Aí, daqui a pouco, começa a todos os meios de comunicação. TikTok Shop, todos os meus clientes. Nossa, você lembra que você falou? Aí, eu lembro. Ainda bem que você lembra. Eu lembro. Ainda bem que você lembrou. E eu mandei vídeo pra galera falando, você lembra, gente, e tal... E aí, entrou. E aí, o que acontece? Aí, inclusive, eu entrei como afiliada, que eu já tinha mais de 5 mil seguidores. Eu vou entrar como afiliada. Não tenho tempo, mas eu sem tempo vendi
até criei outro perfil para poder vender também, né? E, enfim, e aí eu tô dando o meu jeito, mas não parei ainda, que você tem que ter uma constância. Só que eu falei para meus clientes, vamos entrar no TikTok Shop, porque calçado tem muito pouco ainda. Tem pouquíssimo. O que tá vendendo muito bem Pega lá? a dica aí, hein, galera. Entra no TikTok Shop. O que tá vendendo bem lá hoje mais é eletrônico, coisas de casa. Eu comprei um monte de coisa pra minha casa. Porque o preço é diferenciado no TikTok. É diferenciado. Vale a Sério? pena É mesmo. diferenciado. Olha, você já comprou por lá? Se comprar, você me fala que eu mando o link, entendeu? Olha lá, comprar tá de mim, vendo? entendeu? Gostou ou não? Você manda É do pra- marketing mesmo, Já né? coloco na minha vitrine, você compra de mim. É do marketing Te dou mesmo. Mas, por cupom. exemplo, assim, ó, como que funciona? Leigo, tá? Pergunta de leigo, que nem você falou. Compra de mim. Se eu quiser algum produto que eu achei lá, mas você não tem, você consegue, tipo, se afiliar em algo que Na hora. Eu adiciono na minha vitrine e te mando o meu link, na hora. Ah, qualquer de algo produto. que você nem tem. Que eu não tenho. Isso qualquer um que tá assistindo Qualquer um. pode fazer? Acima de 2.000 seguidores, a pessoa já consegue vender no TikTok. Olha Shop. só. Acima de... Antes era 5.000, por isso que eu consegui de Agora primeira. 2.000. Agora 2.000. Aí você tem que mandar documentação e etc. Aquela parte burocrática. Tô pensando em fazer uma loucura aqui. Uma Cuidado. brincadeira. Cuidado. Não é job? É job, mas não é job no sentido Prostituído. atual. No sentido prostituído da palavra. Ó, pensei em fazer algo pensando na Vivian, no trabalho que a Vivian faz e envolvendo a gente nessa parada. Ah, Diga mais. cuidado. Ó, vamos lá. Calma. Pensa antes de falar. Quem tá até com medo, né? Manda no WhatsApp. É, quer mandar no WhatsApp pra mim? eu vou falar aqui, Eu faço assim, Eu tô. apreensivo. É. Por quê? É o compromisso que a gente vai criar e é tipo um desafio que vai ser legal. É. A Vivian, ela cuida do marketing do nosso podcast, certo? Certo. Ela tá cuidando do 360 do nosso marketing faz pouco tempo ainda, né? Acho que Um mês, né? Então a gente vai começar a fazer algumas atualizações, vinhetas Tem novidades, novas, tem projeto novo rolando por aí e a Vivian vai cuidar de tudo isso pra gente. Ela já manja do marketing como um todo e tem também dentro da empresa dela o marketing digital, certo? E agora ela tá falando de TikTok, certo? É certo. Já sabe onde eu quero chegar, você já... Eu já sei, mas a galera acha que ainda Não. Nem sabe, eu ainda não- Mas é que assim, eu já Você sabe o que eu vou falar. Então, É um compromisso, né? Mas é por isso. Porque assim, ó, a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente só vai fazer se a gente assumir, de fato, esse compromisso. Porque outras coisas... E a gente vai ter que ver se você aceita. Ah, o que eu ia falar só complementando, outras coisas acaba tomando mais o nosso tempo. Então é um compromisso. Você manja de TikTok, você já tá falando do TikTok Shops, algumas coisas. Uma das plataformas, uma das ferramentas que a gente não explorou ainda dentro do nosso podcast é o TikTok. Certo. Então, ia ver se você aceita. E pra galera nos acompanhar, ver o trabalho que você dá conta de fazer, quanto que você manja, a gente evoluir o TikTok do nosso podcast Tá. e você cuidar disso pra gente. Então, assim, você manja das estratégias, você sabe das trends, o que tem que ser feito pra engajar ou não, e a gente... os personagens. Os personagens. Não, ela tá com medo, né? Não, é porque a gente quase não tem muita coisa, né? Não, beleza. É, não, mas assim, ó, eu entendi o que você falou e é legal, porque você falou do Lucas, a gente gravou com o Lucas em março. Acho que foi em março, abril. Não sei, acho que foi em março. E quando ele mostrou pra gente, ainda não tinha lançado mesmo. Ah, tá. E no dia ele mostrou, tipo, e ele falou, ó, fica atento, porque tá chegando no Brasil, parará. E ele mostrou e a gente no dia ainda falou, né, disso. Falou, meu, olha que doideira. Porque existem tantas ferramentas hoje na internet que, por exemplo, esse mercado de afiliados mesmo, que é gigantesco. E não existe só no TikTok, né? Ele tem em outras plataformas também, né? Mas que muita gente nem sabe
a gente mesmo nem sabe como funciona isso. Só que é muito... a gente não entende. E assim, acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora também não sabe como funciona. Mas é uma ferramenta que funciona muito bem. Muito. E que, bom, você começou agora e você já falou, né? Nem dando tanto tempo assim pro TikTok, você já conseguiu gerar um valor. Vídeos. Com 2 vídeos. Com 2 Sabe vídeos. o que eu acho legal do TikTok, da rede social em si? Ela é muito democrática. No sentido do quê? A gente percebe que quem manda melhor são pessoas com menos recurso. Por exemplo, eu vou falar menos recurso no sentido que você pega uma empresa, às vezes, gigantesca, que tem verba de marketing, que tem isso, que tem aquilo, não consegue engajar como uma pessoa que não faz uma edição, que não impulsiona um vídeo, que não sei o quê, que faz uma trendzinha ali, que faz algo. Mas isso aí, na minha visão, também é fácil entender o porquê disso. Porque, tipo assim, vou falar até pelos nossos clientes mesmo, quando a gente fala de venda online. Por que a galera não entrou? Tipo, sempre deu certo desse jeito, daquele jeito ali, ainda não sei. Só que a pessoa que não tem, tipo, ela olha aquilo como uma oportunidade única. Então, tipo, vou fazer 8, 10, 15, 20, 30 vídeos no dia... Porque tem que dar certo. É tipo, o meu plano A, o B e o C tá aqui. Então, tipo, faz acontecer. É fácil de entender, mas difícil de fazer acontecer. Então, mas tô falando das pessoas que estão, tipo, com menos recurso nesse caso, né? Não, mas aí que tá. Por exemplo, mas é isso que eu acho legal, essa democratização. Exato. No sentido do quê? A empresa... Por exemplo, esse cliente nosso que sempre deu certo daquela maneira, às vezes ele tem um recurso bem grande para investir no marketing. Aí chega a Vivian ou uma empresa de marketing e fala, lá funciona assim, assim, assado. Se você fazer 5 vídeos por dia, você vai reter mais. E ele tem o recurso para fazer isso, ele consegue contratar uma influencer, ele consegue destinar alguém da equipe para fazer isso. Só que assim, ele não faz. Ele acaba, negligenciando alguma coisa. Por quê? Cuida de tantas outras coisas, aí demanda tempo, várias outras coisas, né? Só que aí aquela galera que tá em casa, que tem às vezes aquilo como somente aquela alternativa, aquela única opção, ele manda muito bem. Aí, pegando o gancho do que você falou... do Lucas. O Lucas, em 2021, falou pra você do TikTok Shops. Mostrou. Ele já vem falando isso há muito tempo, então falava pra você. Em março, acho que ele falou pra gente. O mês retrasado, nós participamos de um evento relacionado ao varejo, onde já estava tendo algumas pessoas lá que estavam fazendo as lives no TikTok e, tipo assim, uma calça e esgotar estoque de 1.200 peças em 20 minutos. É isso aí. Aí a pessoa tinha uma programação de 2 horas de live para vender esse estoque todo que ele tinha, tipo, de uma calça jeans. Esgotou em 20 minutos, ela tinha que pegar outra peça da loja, tal, não sei o que, e foi esgotando, tipo, coleção de 3 peças numa live ali. E aí, por exemplo, por que eu tô criando esse compromisso e se forçando a gente fazer e mostrar pra galera? A gente não fez, o Lucas falou pra gente, né? O Lucas falou pra você, você falou pros clientes e tal. E quem fez? Algumas pessoas que a gente nem conhece, mas a gente vê que é possível, né? Sabe por quê? O TikTok, não, eu vou falar do TikTok, mas a rede social em geral. Você tem que ter tempo e muita constância. Tempo e constância. Então, assim, você vê pessoas... Eu sigo muitas pessoas, assim, que é da roça. Tem uma menina que ela fica debulhando trigo o dia inteiro lá na casa dela, faz serviço. A menina disparou. Tem uma menina que colhia café, não sei se já viram, que ela tem um olho de vidro, assim, ela colhia café. Ela estourou, veio pra São Paulo. Nossa, né? Ô, Vivian... Você ia falar do Wendel lá? Que você foi no... Você ia falar desse também? Então, eu ia falar pra você. Ó, a sinergia. Nossa. Eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Eu fui numa imersão, né? E aí, diversos cursos. A gente acha que a gente não tem o que vender na internet e tal. Tem um cara que ele tem um faturamento milionário muito alto. Ele tava lá. Ele tem um curso. Sabe do que é o curso dele? Não. Como ordenhar vaca. Como você tirar leite com maior eficiência. É um cara do campo... Milionário. Nossa. É um cara do campo
que começou a filmar o que ele já faz. E colocou isso como uma... Aí estruturaram para ele numa forma de uma... de um curso. E ele tem um faturamento gigantesco. Você acredita? Acredito. Aí você fala, meu, que loucura. Acredito. Quando meu filho nasceu, eu comprei livro de papinha de bebê, eu paguei R$ 9,99. A mulher já tinha vendido mais de 3 milhões de reais na pandemia, de livrinho de R$ 9,99. Aí eu comecei a caçar e copia e cola. Mudaram fotos e tal, a galera ganha dinheiro. Agora eu vou te falar a realidade, como que é pra gente, pro marketing com o varejo. Então, o varejo é assim, ó. Trabalhar com o varejo pra gente que é do marketing é assim. Você tem o cronograma, certo? Só que eu costumo falar que nós somos bombeiros. A gente vai apagando fogo. Vou inaugurar daqui 10 dias. Ah, é verdade. Nossa, tô descendo bota hoje e tal. E você tem que correr o tempo inteiro. A minha equipe trabalha o tempo inteiro. Eu tenho designer de dia, eu tenho designer de tarde pra noite. E aí você vai fazendo tal. Aí, vamos supor, você é o dono da rede. Você tá preocupado com o quê? Você quer vender, você quer desovar o... Aí eu chego... Você quer faturar. Eu chego e você fala assim, ô Lucas, é o seguinte, eu quero uma verba e um espaço que eu vou fazer live no TikTok Shop. Você fala, Vivi, vai me dar 1 milhão no bolso? Não vai. Exato. Então, o lojista, normalmente, a cabeça dele é dinheiro rápido, dinheiro rápido. Poucos lojistas investem em redes sociais, por exemplo. Porque ele fala assim, quanto que o Instagram vai dar pra mim? O Instagram vai tirar a pessoa da casa dela e levar no meu ponto de venda? Poucos são os lojistas que ele separa ponto físico com o digital. E ele não investe hoje. Você vende a ideia, você quer entrar, você quer acontecer, mas ele fala, não, eu quero vender aqui, Vivi, eu tô negativo aqui. Aí você traz um negócio desse, porque é o seguinte, pra eu fazer um investimento no TikTok do cara, por exemplo, ele tem que investir dinheiro e tempo dele também. O compras dele precisa separar para mim, ele tem que ter um espaço e tal. E para ele é tão trabalhoso, é tão trocar o certo pelo duvidoso, diminuir a energia do certo aqui que eu tenho que fazer pelo duvidoso, que pouquíssimos compram a ideia. Pouquíssimos compram ideia. Aí você vê redes que os filhos vêm com energia. Aí vem a geração com energia, que fala assim, eu vou fazer. Aí o pai fala, não, faz. Aí eles estão fazendo e acontecendo. Entende? E eu entendo, eu entendo, né? Você pegar o cara tradicional, que o foco dele é ponto de venda, e falar para ele assim... Deixa eu fazer um negócio no TikTok, porque não tem como a gente, por exemplo, falar... Então, faz o seguinte, eu vou no sistema, eu vou na loja separar o estoque, Você entende? É difícil, porque, querendo ou não, a gente tem uma cartela de clientes e a gente acaba não tendo nem tempo. Sim. De tanto fogo que a gente vai apagando e etc. Então, eu acho que esse momento aí do nosso varejo... mergulhar nesse mundo aqui que a gente está falando agora, eu não acho que é para agora. Eu acho que poucos vão acordar. Poucos vão... Não acordar, mas dar atenção para isso. Sim. Poucos vão dar atenção. Mas quem der também... acho que... Não sei se eu posso falar curto prazo, talvez médio prazo. Vai surfar a mesma onda que essa galera do Marketplace surfou antes da pandemia. Vai surfar. É a mesma coisa. Sem dúvida nenhuma, vai surfar. Ainda bem que você falou do Marketplace de novo. Até anotei uma dúvida aqui que me surgiu, para não esquecer... Agora ela sumiu aqui. Beleza. Mas enfim. Subiu da cabeça e do celular. Eu tinha anotado... Dos dois, eu acho. Ao mesmo tempo, via Wi-Fi. Tá na nuvem, né? Deixa eu ver. Tá na nuvem. Como explorar o marketing através do Marketplace? Que eu acho que é um pouco mais difícil. Por quê? Que nem ele falou do Marketplace, você falou do momento da pandemia, que muitos foram para lá, começou a explorar, vários se deram até bem. Hoje, às vezes, a gente conhece vários que estão performando muito bem, mas ele está construindo uma casa no solo de uma outra pessoa, vamos falar exatamente. Assim. Como que a pessoa consegue, que vende muito bem no Marketplace, explorar a sua imagem, a sua loja, sabe? Como consegue fazer um bom marketing através da plataforma? Eu não sou a dona da razão, não sou né? Eu acho que muita gente tem opiniões bem diferentes nesse quesito, mas eu vou falar, eu atuando nos dois extremos aí, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, eu vejo como 2 pilares opostos, loja física e o digital. O cliente daqui pode ser o mesmo que aqui, mas um percentual muito pouco. Entende? Por que acontece? Quando você está no Marketplace, você já tem branding. O Mercado Livre já tem o marketing dele, que é um mega do marketing. Um canhão. A Shein tem, a Shopee tem. Ele já tem um canhão. O TikTok Shop já está pegando a força dele, entende? Agora, no meu... E quando eu falo assim...
o marketplace, eu tenho lojas aqui, em São Paulo, interior, certo? Só que quando eu entro aqui no Mercado Livre e tal, eu tô atingindo o Brasil. Eu tô chegando muito longe. No marketing de ponto de venda, eu não preciso ir para longe. Eu só preciso trabalhar aqui. Então, são estratégias completamente diferentes. Públicos, entende? Diferentes. Então, por exemplo, eu quero vender no Nordeste. O Nordeste é muito forte de e-commerce, né? De marketplace. Então, o que eu vou vender no Nordeste? Eu vou vender chinelo, vou vender sandália. Papete, que vende muito bem, né? Então, e já aqui em São Paulo, que estava fazendo frio... Tênis, bota, sapatinho, assim. É diferente. Então, quando a gente, por exemplo, fala do marketing do marketplace, não tem muito esforço da nossa parte. Porque você já tem a marca do cara. Talvez o que faça, não sei, tá? Aí trocando aqui. Talvez o que faça mais sentido é reverter essa verba de marketing que tenha que ter num ads, né? No impulsionamento, isso alguma aí. coisa assim, Exatamente. né? Porque, por exemplo, a Shopee, ela tem 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, que é por mês. Agora vai ter 9 do 9, né? Que é o 9 de setembro, que é o 9 do 9. Então, ele já tem campanhas prontas lá, que você trabalha. O que você vai fazer? Você vai fazer um ads muito bem feito, muito bem configurado, tanto no Mercado Livre quanto nas outros marketplaces. Então, o seu esforço é lá. É lá. O que você pode fazer, por exemplo, os clientes que compraram e eu vi que é do bairro que eu tenho loja, eu mando um flyer para ele e falo, ó, vá até a loja, que na loja você vai ter 10% de desconto e mais 10% de cashback. Então, se eu vi que o endereço do cara que comprou de mim no e-commerce é perto da minha loja, eu vou tentar converter a venda dele para minha loja. Olha, você que comprou aqui pelo Mercado Livre, vá até a nossa loja no endereço tal, que você vai ganhar um brinde. Aí você consegue converter. Mas é muito pouco, não é uma coisa, nossa, vou fazer 200, 300 mil reais, entende? Sim. Às vezes o lojista até fala, tá, isso vai me converter em quanto? Aí ele fala, não, deixa aqui o e-commerce, deixa aqui. Eu sugiro, a minha sugestão é, dê muita força aqui no e-commerce com marketplace, né? Até porque quem que conhece viviancalçados.com lá fora, ninguém conhece. Exato. Só que todo mundo conhece Mercado Livre e tal. Então, eu trato o marketing de ponto físico como PDV e eu trato o e-commerce como e-commerce. Duas coisas distintas. Você sabia que tem muito varejo que o nome dele no marketplace não é o nome do varejo, é outro nome. Sim. Eles usam outro nome. E para ele, tudo bem. Para ele, trazendo o mesmo faturamento que uma loja dele traz, ele não tá nem aí. O nome dele não quer brand, não quer nada. E até porque o consumidor final, não importa se ele tá comprando numa loja conhecida ou não. Exatamente. Para ele não importa nada. Até porque ele tem a garantia da plataforma. Exatamente. Então, assim, para o consumidor final é muito... A segurança que a plataforma dá para o consumidor final é muito grande. Muito grande. Então, tipo assim, eu encontrei o que eu quero. Essa caneca por... Sei lá, eu vi ela por R$50, mas aí eu rolei um pouquinho para baixo, eu vi por R$10. Se eu olhei exatamente a mesma caneca, eu posso comprar de 10, porque se não chegar de 10, eu posso devolver e eu vou ter meu dinheiro de volta. Simples assim. Então, para a plataforma, no caso pro consumidor, é muito fácil, é seguro e tá tudo bem. Então, ele não perde absolutamente nada, né? Isso aí. Hoje, comprando na plataforma, até o que a gente fala. Você usou um termo e é o que eu sempre falo também com os clientes, porque eu estou insistindo muito para os nossos clientes entrarem no marketplace. Porque você hoje depender da passagem de pessoas na rua, ali, pô, você vender um por um, tá existindo essa dificuldade, a gente vem sentindo na pele o que vem caindo, né? O fluxo de pessoas nas ruas, entrando em lojas, e na internet é totalmente o contrário. E a partir do momento que ele entra no marketplace, ele está dentro de um shopping. Isso aí. Então, ele entrou dentro do marketplace, ele vai encontrar a sua loja lá, se você tiver o produto com um preço ok, ele vai comprar de você e tá tudo bem. Não importa se ele tá aqui, se ele tá no Ceará, se ele tá em Alagoas, se ele tá no Rio Grande do Sul. E entregando para ele em 1, 2 dias, tá tudo bem. É o que ele quer. É o que ele quer. No preço que ele pode pagar e tá tudo certo. Né? Eu falei essa semana, na semana passada para minha cliente, que eu falei assim para ela, tem espaço para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E o próprio marketplace, ele quer que todo mundo venda. Sim. Ele não quer pra ele é importante, não. Ele quer que todo mundo venda. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então, se você fizer o trabalho direitinho, entregar, responder, tudo certinho, você vai vender, certo? E claro que aquele que tem melhor preço e ele vai vender mais, ele vai aparecer mais. Só que ele vai entregar para você também. E aí, eu falei para ela assim, tem mercado para todo mundo. Por quê? Eu comecei a fazer um estudo lá no TikTok de calçados. Aí, começou a aparecer
aparecer para mim. Nossa, essa marca aqui, no ponto de venda, isso aqui é R$200. Mas tá vendendo a 47. Eu tirei um monte de print e vídeo e vou mostrar para vocês. Aí eu peguei e falei assim, não, isso aqui é falsificado. Isso a gente já vê de longe. Você vê pela costura e tal, né? Quem não entende de calçado... Não enxerga, né? Fala assim, essa aqui é sei lá o que é, mas eu vou comprar, né? Sim. Cheguei em casa, que negócio pesado. Só que a gente vê nos detalhes, você sabe quando é falsificado ou não, Sim. né? E aí eu peguei e falei, é falsificado. Eu mandei um monte de print pra ela. Eu falei, olha isso aqui. E aí, tanto ela foi verificar com um fornecedor, e eu peguei e fui atrás de outro. Eu vi que um realmente não é falsificado, mas ele vai montando lá, pega o cabedal, faz não sei o que, ele tá fazendo do jeito dele, e o outro é falsificado. Aí eu comecei a procurar exatamente por aquela marca, que é uma marca super conhecida, por ética eu não vou falar aqui, super conhecida de calçado, que no ponto de venda o sapatênis dele é tipo 189 e tal, e tá vendendo por R$47. Nossa. 2 por 100. 2 por 99. Sim. Com frete grátis. Eu falei, alguma coisa tá errada. Quando eu fui ver a fábrica... Esse é original? É o falsificado. Ah, tá. Aí, quando eu fui ver a fábrica, eu falei, não, eu já sei até onde fica essa fábrica. Aí, eu fui ver. Aí, o que o algoritmo do TikTok ficou me entregando? Calçado falsificado. Puts. Um monte. Já no Marketplaces, hoje, eles não aceitam falsificado. Shopee... Mas o TikTok ainda não tem esse filtro. E eu vi um monte de falsificado. Será que acho que vai passar a ter, né? Eu tenho certeza que sim. Questão Eu de tenho tempo, certeza. Porque antigamente, se você for parar pra pensar, até as plataformas hoje que a gente conhece aí, que dá toda essa segurança que ele falou, começou com isso daí. Exatamente. Antigamente, quando Isso. você falava numa plataforma dessa... No Mercado Livre eu não comprava porque na minha cabeça tudo era falso lá. Lembra? Quando E começou. era. E tinha Então, muito. Mas tanto que eu... era... Assim, eles fizeram um Sinônimo. trabalho muito bom em conseguir reverter... Isso foi... Porque, Tem assim, que dar uma palmatória, hoje, porque... O que ele exatamente. falou de segurança era o contrário. Você, falava em alguma coisa que você comprou lá, você já esperava que era coisa falsificada. É isso aí. E eles conseguiram transformar essa imagem em segurança. Né? E existem marcas que não deixam ninguém revender a marca deles, de calçados. Então, grandes marcas, não vai deixar o varejo... Quando eu cadastro lá no Mercado Livre uma marca específica, ele não deixa. Entendi. Você não pode, só ele pode vender a marca dele. Tem É o jeito dele exclusividade. se proteger, inclusive, Sim. contra a pirataria, né? Falsificação, etc. E aí eu vi no TikTok e falei, caramba, é muito produto falsificado. Eu entrei na live de um cara lá, o cara tava com mais de 1.000 pessoas assistindo, salvei a live dele. E aí, quando eu entrei nesse calçado, tinha 1.800 e tantos pares vendidos. É muita coisa, né? Caramba. É muita coisa. Aí minha cliente... Aí eu mandei pra ela, fui mandando, né? Em tempo real e tal. Aí ela foi falando, Vivi, como é que a gente vende? Eu falei, foi Mariana. Tem mercado pra todo mundo. E tem mercado pra todo mundo. Só que é claro que esse cara pode ser que ele ganhe no giro, né? Claro. Só que quando a gente começar a apresentar nosso produto, a gente vai vender. Né? O ticket médio é maior. Pode ser que no final das contas, o faturamento seja igual. Só que ele vendeu muito mais e eu vendi menos. Sim. Só que E a minha ganhou variedade igual. é diferente também. Exato. E assim, quando não é uma operação saudável, não tende a durar muito tempo também. Isso que a gente fala, né? Às Concordo. vezes a gente vê lá algumas loucuras. Algumas fala, mágicas, muito barato, não tem como, tal. Meu, se ele tá É fazendo... voo de galinha, né? daqui a pouco põe o seu mais caro, que daqui a pouco Exatamente. ele vai sair, você vai continuar, porque Isso aí. a conta não fecha, né? Exatamente. E eu fiquei sabendo que temos um vídeo aí falando um pouquinho da empresa, né? Para temos. saber os pontos ali, os Serviços principais, da os gente. serviços. Coloca aí, produção, por favor. Temos um vídeo, tá Explica aí. um pouquinho pra gente, por favor. Claro. Ó, somos especialistas em calçados. A nossa veia é bem calçadista. Uhum. O que a gente faz para marketing de varejo hoje? A gente faz campanhas e ações de vendas, né? Então, por exemplo, Dia dos Pais, Mães, etc. Tanto para fábrica e varejo. Calendário de marketing, relacionamento com o fornecedor. Olha que Aquelas legal verbas. também, as Inauguração, reinauguração, CRM. Então, a gente faz toda a parte de gestão de CRM. Window marketing, né? Então, com a equipe interna, a gente faz ações de marketing. Redes sociais também, a gente faz o gerenciamento e a parte humanizada. E o marketing de fábrica, que hoje eu tô com os dois, né? Hoje eu já tô com os dois. Calendários, campanhas, desenvolvimento de materiais de ponto de venda, redes Legal, sociais. olha. Que lindo. Esse stand da Red Nose,
A gente fez agora para maio. E a gente também tá fazendo para... Ficou lindo esse Ficou muito legal, né? Ficou. Foi um trabalho você bem legal. que cuidou também a gente fez tudo, disso. assim, desenvolveu, Que da hora. organizou, né? Contratou a produtora, né? Que, Sim. a montadora e etc. Foi bem... eu costumo dizer assim, eu na feira, meu esposo foi na feira e ele não me conheceu trabalhando em feira, ele me conheceu visitando feira, né? Porque eu casei em 2019 e eu parei de trabalhar com fábrica há anos atrás. Aí ele falou assim, nossa... Você parecia a Frozen na Disney. Da minha felicidade de trabalhar naquilo, porque eu amo isso, esse mundo do calçados, eu amo muito, sabe? Sim. Conheço muita gente, assim, né? Eu tenho clientes que eu trabalhei, por exemplo, que no velório da minha avó, meu cliente apareceu, assim, foi lá... conversar comigo, sabe? Se solidarizou com você. E foi lá, eu falei, nossa, você aqui! Então, assim, passaram muitos clientes, né? Na pandemia, infelizmente, perdi a grande maioria. Eu fui recuperando alguns outros diferentes. Eu vejo, assim, eu como uma terceirizada, eu vejo o seguinte, não é todo mundo, não é todo cliente que ele nasceu ou ele tem uma situação de terceirizar. Tem cliente que ele não quer terceirizar, que para ele é um desafio tão grande não te ver todo dia, não ter você, que existem clientes. Então, existem clientes que passaram por mim, que eles queriam falar comigo o tempo inteiro, queriam me ver o tempo inteiro. E aí ele sentiu, de certa forma, abandonado. Eu falava, não, eu tenho equipe. E para mim, assim, é muito difícil, sempre foi muito difícil delegar. Eu comecei a delegar a partir de um momento. Que inclusive num evento da ITS com o Everton e da KLK com o Binho, o Everton me chamou para dar um depoimento. Na gravidez da minha filha, eu estava trabalhando muito, mas muito. Foi meu segundo filho, é a minha filha. E aí eu tive uma paralisia de Bell. Eu acordei com esse lado todo paralisado. Assim. Você acordou assim? Assim, eu acordei, olhei pro espelho, eu tava torta, assim. E aí eu falei, tive um derrame. Aí não, eu falei, caraca, tinha um derrame. Amor, vamos agora pro hospital. A gente foi, aí deixei meu filho na escola, fomos pro hospital. Aí eu falei assim, olha, você tem uma paralisia de Bell. Então, a paralisia de Bell são os nervos trigêmeos que eles infeccionam e paralisa, né? E aí eu tava com, acho que 5 para 6 meses de gravidez. E aí aquela infecção foi descendo. Então, aí eu não conseguia mais deitar. Então, eu fiquei quase 3 meses sentada e dormia sentada, assim. Foi horrível. Foi o único jeito de eu parar. Você foi obrigada. Eu fui obrigada a parar. Aí eu fui parar no Hospital São Luís, aí o reitor da faculdade da USP de neuro, né? De neurologia, eu peguei ele bem no PS. A doutora falou assim, doutora, eu não sei o que ela tem. E ela foi e chamou ele lá. E ele tava indo embora. Aí ele fez vários testes comigo. Aí no final ele falou assim, você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu trabalho com marketing e tal. Ele falou assim, eu vou te falar o que você tem. O que você tem tá aqui, ó. Aí ele falou assim, tudo isso que o teu corpo tá gritando é isso. Você tá muito frágil, você tá grávida e você não para de trabalhar. Quantas horas você trabalha por dia? Eu falei, doutor, eu trabalho até de madrugada. Todas. Se tivesse mais. Aí ele falou, você vai parar de trabalhar. Aí eu tive que ligar pra minha equipe e falar assim, gente, eu tô ferrada. Parei. Trabalhem. E aí eu ficava muito nervosa. E aí eu tive que... Minha filha foi induzida mais cedo, o parto foi mais cedo. E aí os meus clientes estavam comigo, todos mandaram mensagem falando assim, você tem que parar. E Vivian, para, a gente tá com você, a gente continua aqui com você, a gente não vai te deixar, ninguém vai soltar sua mão. O Everton foi um deles, Mariana, né? Na época eu tava com o Ademir da Guiachus, foi um fofo comigo. Então todo mundo assim me abraçou. O Binho, na época, tava comigo também, seu Carmelo. Então todo mundo assim viu. E aí eles usaram meio que de exemplo pros funcionários, assim, não adianta, né? Você tem que ter um equilíbrio. E aí o Everton, ele na época, ele falou assim pra mim, você já provou que você é uma guerreira. Você já provou que você trabalha. A gente sabe que você trabalha. A gente te conhece. Só que você não pode parar de trabalhar por uma doença. E aí ele aproveitou para os funcionários dele para falar sobre isso. Eu dei até um depoimento sobre isso. Caramba. E aí foi quando eu aprendi a delegar. Só que quando eu delego, quando o cliente me contrata, ele contrata mais pela imagem da Vivian. Né? Porque eu conheço muita gente no mercado, a gente se conhece, né? E às vezes esse cliente, que ele é um pouco mais antigo e tem uma mente mais antiga, ele quer que eu esteja lá.
Ele quer falar com a Vivian, ele quer a Vivian lá dentro, né? Eu faço questão de participar de tudo, eu vejo tudo. Só que eu não consigo estar dentro do escritório dele, etc. Então, eu perdi alguns clientes nessa caminhada por ele achar que eu tinha abandonado, né? No sentido de que ele queria que eu ficasse presencial. Como já fiquei presencial, né? Então, já perdi alguns clientes nessa caminhada. E hoje eu vejo assim, eu tenho um processo. O cliente me contrata, eu falo assim, olha, eu vou participar de tudo, eu venho todos os meses em reunião, a gente faz por vídeo, etc. Só que eu preciso que você delegue também. Que você tenha uma pessoa que faça ponte com a gente, que a gente sintonize, né? Eu vou participar. Em algum momento, eu senti que alguns clientes queriam mais a minha presença. E eu voltei a ter mais presença, a conversar mais, né? E a minha vida de rica vai ficar para depois. Eu vou viajar e deixar, vai ficar um pouquinho para depois, né? Mas hoje eu vejo que meu escritório é a minha imagem, né? Keren é o meu segundo nome. E eu coloquei Keren porque é sugestivo, né? Keren Marketing. Quem quer, né? É do marketing mesmo, né? Keren Marketing, né? É do marketing. Mas é isso. Caramba, que história linda, Legal. de verdade. Esse final eu não sabia não, me surpreendeu. Eu não sabia dessa parte. Foi uma história. E de fato, a gente é suspeito a falar. Nós não manifestamos isso ainda pra você, mas a gente, depois da nossa reunião, depois de alguns papos, antes da reunião foi por vídeo, foi por ligação e tal. Meu, a Vivian é muito gente boa. A gente fala entre nós. Meu, puta, que menina legal. Aquela pessoa que você se sente bem e tá junto. Uma pessoa alto astral, com uma energia 1000. Ideias maravilhosas. Então, assim, a gente entende tudo isso que esses clientes teve com você. Essas atitudes bonitas que você lembrou. Porque é isso, né? Nada mais do que você recebeu algo que você plantava diariamente com eles, que é ser gente boa, que é ser genuína, verdadeira. E eles acho que apenas retribuíram tudo que eles sentiam de confiança em você. Então, galera, fechem com ela. Ela tem tudo que for relacionado ao marketing que você precisa, de acordo com o seu budget. E a Vivian é muito gente boa, principal. Valeu. Ele me ganhou pela menina. Pela menina, A menina de quase 40 anos. No bom sentido, né? Mas assim, Vivian, de coração a gente agradece a sua participação aqui. Primeiro pelo conteúdo e você se dispor do tempo de estar aqui com a gente e explorar um pouco até da sua vida pessoal. Que esse final de verdade me surpreendeu e acredito que tem muita gente que passa por situações parecidas, não a tal ponto de chegar na paralisia, mas podendo chegar à paralisia. Sim. Né? E existe... Eu aprendi também que durante a nossa vida, nosso corpo é uma máquina. Se a gente não para um carro, você precisa fazer revisão. Você precisa parar ele um tempo e fazer revisão. Nosso corpo é a mesma coisa, né? Muitos acham que não. Tipo, só vai lá na frente e eu descanso. Mas não é assim que funciona, né? Chega uma hora que a gente precisa parar, respirar, limpar o chip e depois segue o baile, né? Mais ou menos assim. Tem até só pra finalizar, pegando esse gancho seu, o meu tio Hildo, que é meu segundo pai, assim, meu tio Hildo, ele foi meu pastor na igreja, né? E aí, ele falava uma frase que eu levei pra minha vida profissional todinha, que é assim, trabalhe como se você estivesse trabalhando pra Deus. Então, honre o seu cliente, honre o seu chefe, sendo pontual, sendo honesto, sendo justo, etc, né? E isso, quando eu ia fechar um cliente, eu pensava assim, nossa, como que eu vou honrar Deus aqui nessa conversa? Como que eu vou honrar Deus no meu dia a dia, etc. E aí, eu levei isso tanto pra minha vida, que aí, quando eu fiquei doente, eu peguei e falei assim, eu não estou honrando a Deus comigo mesmo. Com o meu corpo, eu não estou sendo honesta comigo, eu não estou cuidando desse templo do Espírito Santo, eu não estou sendo honesta com Deus e comigo, né? Aí eu falei assim, puxa, eu dei tanto, o meu máximo para todo mundo, assim, né? Tem cliente meu que sabe, que vai assistir, sabe? Que se ligar e falar assim, Vivian, leva uma caixa para mim lá para a cidade e tal, eu vou parar e eu vou levar, e com todo o meu amor, todo o meu coração, vou fazer isso, né? Só que eu não honrei a Deus naquele momento. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio que a gente falou algumas vezes nesse podcast, ele vale para isso também,
né? Então, quando o cliente vê, quando as pessoas à sua volta vê que você está cuidando de você, honrando a Deus com você, com o seu corpo, com o seu psicológico, etc., ele tem até mais confiança em você. Fala, puxa, você está cuidando dele mesmo? Tá Vai cuidando do cuidar meu de negócio mim. muito bem feito, né? Tá É isso cuidando. mesmo. Que é verdade, começa por você, né? Você tem que estar bem pra conseguir estar bem pros outros. Exatamente. Tá louco, hein, meu jovem? Desse jeito, hein? Senhora, que aula da nossa MBA, né, gato? Gratidão mais uma vez, Vivian. Agradeço também a galera, a você já, para mais uma vez que estamos junto aqui. Até depois do fim. Sério? Agora foi bonito. Nossa, encerra que eu fiquei sem Meu palavras. jovenzinho. Gratidão, viu? Mais Obrigada uma a vez. vocês. Gratidão a você, gratidão a você. Vamos terminar daquele jeito, meu jovem. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!